Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo número 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4. Nós falaremos hoje sobre a tentação do Rei Jesus Cristo. Antes de lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar, pedindo a Ele o seu favor para a compreensão da mesma. Senhor Deus, neste momento do culto ao Senhor, estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, nos dê a compreensão devida. Que saibamos o que de fato esse texto quer nos ensinar. Que possamos ver na nossa vida o efeito disto, por meio de uma vida santa, dedicada ao Senhor e ao Teu reino. Ajuda-nos a começar em mim, para que sejamos fiéis ao Senhor. Assim te pedimos, com profunda gratidão em nosso coração, por Tua palavra e por Tua ação em nós através da mesma. E tudo isso rogamos em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, traz-nos o seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra, do mundo, e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e habitou entre nós encarnado, Ele veio com uma missão específica, segundo o que o próprio evangelista Mateus nos diz. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Mas é certo, irmãos, que para realizar esta obra, o Senhor Jesus Cristo precisaria estar devidamente qualificado. Não poderia haver nele qualquer tipo de falha, quer no seu próprio ser ou caráter, ou naquilo que ele realizasse como expressão do seu ser. Mateus, então, está aqui formulando todo este pensamento a fim de que os seus leitores soubessem, desde o princípio, que Jesus era, sim, filho de Abraão, filho de Davi, era Deus de Deus e estava ali exatamente como enviado do Senhor para cumprir esta obra. O texto prossegue a partir do capítulo 1, e no último evento que antecede esse que acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo está sendo batizado. E naquela ocasião em que ele está sendo batizado, algo acontece no que diz respeito à presença da Trindade.
você vê ali, conforme o texto nos diz, verso de número 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Deus o Filho, Deus o Espírito. Mas em seguida, o Pai também se pronuncia, dizendo, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que temos até este verso 17 é exatamente a confirmação de que Cristo era o enviado do Senhor e que cumpriria a sua missão. Todavia, algo faltava ainda. Será que, à semelhança do primeiro Adão, ele também não cairia, não sucumbiria às tentações? O apóstolo Paulo usa essa linguagem em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 28, mostrando que Adão, lá no Éden, o primeiro Adão, sucumbiu. E coube ao Senhor enviar o segundo Adão. E à semelhança do que aconteceu com o primeiro Adão, que foi tentado, testado e caiu, também Cristo precisava passar por isto. Não pela queda, mas pela tentação. Para que ficasse evidente ali, no momento que antecedia o início do seu ministério, que de fato ele cumpriria a sua missão. Não só para o seu povo, mas até mesmo para os seus inimigos. Aí então eu creio que fica mais fácil compreendermos o porquê desse texto aqui em Mateus. Porque é exatamente pelo teste do rei, a tentação do Senhor Jesus Cristo, que nós temos mais uma vez a comprovação de que ele é o salvador do seu povo. O rei dominador, conquistador, o único que deve receber a honra, a glória e o louvor. Então esse texto nos mostra a tentação do rei Jesus Cristo. Mas antes de passarmos a esse texto, convém destacar uma questão de ordem conceitual, porque muitas vezes a sua leitura pode aqui implicar em uma compreensão equivocada. O termo tentação geralmente tem sido usado para uma questão negativa, e eu não estou dizendo que esta não exista. Todavia, como Tiago diz em sua epístola, usando esta palavra, ali é válido também perceber que tentação se trata de provação. Deus, de fato, prova o seu povo, não para o mal, mas para o bem, a fim de que seja ele aperfeiçoado em santidade. Já Satanás tem intentos totalmente diferentes do Senhor. Ele deseja, de fato, destruir aqueles a quem ele tenta. Então é importante que você saiba que o que está posto aqui, embora tenhamos a ação de Satanás, é uma ação soberana do Senhor, pondo o seu Filho à prova, para que todos soubessem, de maneira evidente, sem dúvida, que Jesus Cristo é o Rei vitorioso. Como é que a gente vê isso? Eu queria então que você olhasse para o texto a partir de 3 percepções. A primeira delas, na tentação do rei, o rei é conduzido pelo Senhor ao teste, ao combate. Versos de número 1 e 2. Nos versos número 3 a 10, você tem o teste do rei. Então, o rei é testado. Primeiro, o rei é conduzido ao teste. Depois, o rei é testado. E, finalmente, no verso número 11, você tem a aprovação do rei. O rei é testado e aprovado. Eu queria, então, com os irmãos, apontar cada um destes aspectos. Primeiramente, olhe para a sua Bíblia, versos 1 e 2, o rei é conduzido ao teste. Você vai perceber a continuidade que Mateus faz questão de destacar. No verso 1, ele diz, a seguir, ou seja, logo de imediato, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Considere aqui a ação soberana do Senhor, por meio do seu Espírito, conduzindo um filho a esta situação. Então aqui não trata-se de um intento primário do maligno, embora ele desejasse derrotar ao Senhor Jesus Cristo, que nunca conseguiu e nem conseguirá, mas é importante que você perceba que Deus está tomando a dianteira disto aqui. Ele mesmo está conduzindo o seu filho, em quem ele tem prazer, para que este filho fosse testado. Não porque ele desconfiasse do filho, não porque ele não soubesse que Cristo seria vitorioso, mas para que todos aqueles que tivessem conhecimento deste evangelho soubessem que Cristo se submeteu a isso,
pelo seu povo. Para que o seu povo soubesse que ele é de fato aquele único que pode nos socorrer em meio às nossas tentações. Então o texto diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui, mais uma vez, você vê a ação do maligno. E você diria, pastor, esta certamente é a primeira vez que a palavra diabo aparece no texto do Evangelho de Mateus. Sim, de fato, mas não as intenções dele. E como é que isso fica evidente? Basta você perceber a matança dos inocentes. A ação daquele rei ímpio que desejou matar todos aqueles que tivessem a idade próxima ao Senhor Jesus Cristo. Já era um intento maligno. Então, a despeito de não termos o nome, mas já temos o intento. E se você quiser ir mais profundamente, você vai perceber, já na genealogia do Senhor Jesus Cristo, também ali a intenção do maligno de barrar a descendência do Messias prometido, o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, o nome aparece a primeira vez, mas o intento não, sempre de destruir o Senhor e o seu povo. Considere também o fato de que, nesta porção em que o rei é conduzido ao combate, ele é colocado de frente com o maior dos nossos inimigos, Satanás, o diabo, que é conhecido como o tentador. Aquele que tem toda a astúcia e que deseja ardentemente e trabalha dioturnamente para destruir o povo do Senhor. Agora este está ali posto, na frente do rei, para que pudesse tentá-lo. Mas aí o verso 2 nos coloca diante de uma outra situação ainda dentro deste ponto, que é a seguinte: a condição física em que o Senhor Jesus Cristo se encontrava quando foi tentado. E aqui, irmãos, o texto diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Meus irmãos, é importante que você considere que há um paralelo muito lógico, não só entre Cristo e Adão, mas Cristo e Israel. Lembre da peregrinação do povo do Senhor no deserto, do tempo que ele passou. Lembre das aflições, lembre da murmuração do povo quando lhe faltou pão. Então, de algum modo, o Senhor Jesus Cristo está sendo colocado aqui numa condição semelhante, para que o povo pudesse estabelecer esse paralelo e perceber então que o seu rei estava se colocando na sua condição, no seu lugar, enfrentando tentações e as necessidades comuns aos seres humanos, como por exemplo, a fome. E nós sabemos, irmãos, que quando somos submetidos a adversidades, a nossa fragilidade se revela de maneira mais gritante. Basta você imaginar o seu filho ou você mesmo chegando em casa, próxima hora do almoço, com fome e não encontrando ali o que comer. E eu estou falando de alguns minutos ou quem sabe no máximo horas. Agora imagine o que é você ser submetido a esse teste, ser tentado pelo maligno nesta condição. Quando o rei é levado, é conduzido pelo Senhor para esse teste, ele quer que você e eu entendamos hoje que ele está se colocando nessa condição não por qualquer pecado cometido por ele, ou para provar para si mesmo algo, mas pelo seu povo. Para que ele pudesse então, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 8, que o povo do Senhor soubesse que ele foi tentado a todas as coisas, a nossa semelhança. E aí nós sabemos que ele compreende a nossa dor quando somos provados. O rei foi conduzido ao teste pelo Senhor, soberanamente, pelo seu povo. O texto também nos diz, irmãos, que o rei é testado. Ele não somente foi conduzido ao teste, mas ele é o quê? Testado. E aí, a partir do verso número 3, começa esse teste. Quem realiza esse teste, debaixo da soberania de Deus, é o próprio Senhor, não é? Satanás, usado pelo Senhor, executa esse teste. O que é que temos? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, aproximando-se do Senhor: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Considere comigo que o diabo toma a iniciativa de testar ao Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que ele põe em xeque é exatamente aquela que foi a afirmação do Senhor
quando do batismo do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo, no verso 17, Deus, o Pai, disse: este é o meu Filho amado, em quem o quê? Me comprazo. Qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Pôs em dúvida a filiação do Senhor Jesus Cristo, a paternidade do Pai. E fez isso questionando: se você é filho de Deus, e esse questionamento aparece 2 vezes em meio às tentações. Portanto, o que Satanás está intentando aqui é exatamente fazer o mesmo que ele fez com Adão e Eva, questionar a palavra do Senhor, a afirmação de Deus, como aconteceu no Éden. Cristo está sendo submetido a isto. A pergunta que temos que fazer é: será que Cristo não sabia que ele era filho de Deus? Será que pairava alguma dúvida no coração do Senhor Jesus Cristo, na sua mente, sobre este fato? Não, irmãos. Mas o diabo, ele é tentador, ele testa, ele quer o mal. E se Cristo cedesse a isso, o Filho de Deus, anunciado, enviado, não estaria apto a cumprir a sua missão de salvar o seu povo. Mas lembra, Cristo estava com fome, sendo então posto ali, durante aquele período, em jejum, 40 dias. E o que é que o diabo propõe para ele? Se você é filho de Deus, você pode, e tem poder, para mandar que essas pedras se transformem em pães. Mas como o Senhor Jesus Cristo responde? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus queridos irmãos, o que Cristo está querendo mostrar aqui com esta resposta? Que como seres humanos nós somos tentados a buscar o saciamento das nossas necessidades em detrimento da vontade de Deus e daquilo que em Deus temos e que realmente nos satisfaz. Era possível que alguns olhassem para isso e dissessem: não, mas se eu estou com fome, o mais óbvio seria isso. E como filho de Deus, de fato eu poderia mandar que essas pedras se transformassem, e elas se transformariam, e eu teria minha fome saciada. Mas, o que é que verdadeiramente satisfaz? Vocês lembram que quando o povo saiu do deserto, eles começaram a murmurar por conta das comidas que tinham no Egito. Lembram disso? Ah, que saudade da comida que temos. E eles olhavam para o maná que descia do céu, da parte do Senhor, e diziam: nós temos ascos por esse pão vil. Não queremos isso. O filho amado entendeu e agiu, ensinando ao seu povo, tendo submetido a esse teste, que o mais importante é o saciamento espiritual e não físico. O mais importante é o pão que não perece, é o pão que dá vida, é aquele que verdadeiramente nos sustenta por toda a eternidade. O diabo não para por aí e vai uma segunda vez. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte mais alta. Ele disse, mais uma vez a expressão: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Interessante que o diabo suprimiu uma porção da palavra do Senhor em meio a essa tentação. E agora, o que é que ele quer? Que o Senhor Jesus Cristo tentasse ao Senhor no que diz respeito à sua segurança. Será, irmãos, que Satanás conhecia as potencialidades do homem? O desejo de livrar a sua própria pele e, o que é mais interessante, de demonstrar poder por meio de uma ação miraculosa? Você já imaginou o Senhor Jesus Cristo saltando do pináculo desse templo? E os anjos vindo e tomando em sua mão? Não seria maravilhoso, um grande show? Mas não é isso.
O que Cristo responde é: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A obra não é um show. Eu vou morrer, mas não dessa forma. A minha morte tem que ser na cruz e não me lançando deste pináculo. Satanás queria que Cristo atropelasse os passos da sua obra e fizesse de uma maneira diferente do Pai, da ordenação do Pai. Mas Cristo entende isso e responde com a palavra que ele não tentaria ao Senhor, o seu Deus. Interessante que durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, certa feita o Senhor se dirigiu a Pedro, dizendo para ele: arreda Satanás. Quando Pedro disse para ele não ir para Jerusalém, não, tenha misericórdia de ti mesmo. Não, eu tenho que ir, é lá que eu vou morrer, é lá que está ordenado, eu preciso ir. Então, mais uma vez, o diabo tentando mudar o caminho da obra. E o caminho de Cristo era em direção à cruz, e não se jogando do pináculo. Satanás não desiste, irmãos. E uma terceira vez, novamente, tenta o Senhor. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás o quê? Culto. Agora o que é que nós temos aqui? A proposta de domínio por meio da sujeição pecaminosa. Tudo será seu se você se prostrar. Meus irmãos, quando nós lemos alguns textos da Escritura, eu vou citar 2 aqui. Por favor, abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Qual foi a proposta de Satanás? Se me adorar, prostrado, tudo será teu. Ok? Essa era a proposta. Mas espera aí, primeira coisa, Satanás tem alguma coisa? Ele é conhecido como o príncipe deste mundo, mas ele é dono de algo? Segundo, Cristo já não era dono? Ele trocaria isto? Olha o que o apóstolo Paulo escreve acerca de Cristo em Colossenses 1, a partir do 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue, o sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, tudo é de Cristo. Mas qual foi a tentação do Satanás? Se você se prostrar, tudo será teu. Poder, honra e glória por um caminho diferente do proposto pelo Senhor. Considere, irmãos, que todas as tentações de Satanás visam desviar o Senhor Jesus Cristo do propósito estabelecido pelo Pai. E ele, como filho amado, precisava cumprir estritamente o que o Pai ordenou. E ele disse isso em João capítulo 4. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então todas as tentações de Satanás foram no sentido de desviar o Senhor Jesus Cristo do cumprimento da vontade do Pai, da satisfação que ele haveria de ter no Pai, para a glória do Pai. Tudo para desviar. Um teste para reprová-lo, segundo a perspectiva de Satanás, mas não segundo a do Senhor. Então, o rei é conduzido ao teste, o rei é testado, mas finalmente no verso de número 11 temos: o rei é aprovado. Veja o que é dito:
com isto, nesta última resposta, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, o que esse texto nos mostra é que neste combate, não na guerra, Cristo saiu vitorioso. E isto é emblemático pelo fato de que, tendo sido o primeiro, todos os outros viriam à esteira desse, seguiriam o mesmo padrão. Cristo seria tentado, mas ele já mostrou que é vitorioso sobre as tentações. Ele não cederia, ele não negociaria, mesmo nas situações mais extremas, como foi, por exemplo, essa que eu gostaria que vocês vissem. Abram sua Bíblia, ainda no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 26, por favor. Observe bem, talvez um dos momentos mais difíceis da vida do Senhor Jesus Cristo, de angústia profunda da alma, mas que ele preferiu fazer a vontade do Pai. Mateus 26, 36, veja bem. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja, era um momento de tentação, de provação. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O cumprimento da vontade de Deus era o seu alvo, Pai. Importa o que o Pai deseja. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Era exatamente o que Cristo estava fazendo. E ele prossegue: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele mais uma vez venceu. Ele preferiu cumprir a vontade do Pai. Ele preferiu fazer a vontade do Senhor, em detrimento da sua própria vontade. Meu querido irmão, quando nós olhamos para esse texto, vemos que o Senhor é vitorioso em toda a sua jornada. E o início está aqui, quando ele enfrenta o tentador e o vence na primeira batalha. Um paradigma para toda a obra que ele realizou aqui, habitando encarnado. Agora veja que coisa interessante o texto nos mostra. Eu não sei se você já assistiu alguma luta de MMA ou de boxe, depois que a pessoa termina, aí vem um pessoal com um boné, bota a camisa nele, oferece um energético ali para ele beber. Ele é coberto de, quando ele é vitorioso, né? Ele é coberto de um trato todo especial. Muito mais foi o Senhor Jesus Cristo. Considere comigo que, tendo deixado o diabo, quem foi que veio assistir ao Senhor Jesus Cristo? Os anjos. Mas olha que coisa interessante. Não foi exatamente esta a proposta de Satanás com relação aos anjos? Lança-te que eles virão. No tempo certo eles vieram. Ordenados, debaixo da ordenação do Pai eles vieram. E vieram para servir ao filho que estava com fome e que preferiu passar por esta prova, ser testado, na condição que estava, faminto, a prover suprimento à parte da vontade, da graça, da bondade do Pai. Os anjos vieram e o serviram, e o filho foi saciado no momento e de acordo com a vontade do Pai. O rei é vitorioso e o Pai sabe disso. Então o que temos aqui, irmãos? O rei
é levado ao teste. O rei é testado. O rei é vencedor. O que este texto nos ensina? A primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, também nós somos provados. Não há como você ler esse texto, irmão, e não considerar este fato. Não desconsidere isto. Todos os dias, nós somos provados. Em várias áreas da nossa vida. E todas estas provações têm um ponto em comum. Fazer com que a gente desacredite na palavra de Deus, na provisão do Senhor e no próprio Deus. E então passemos a dar uma solução para os nossos problemas, para as nossas necessidades humana, estritamente humana e não divina. Todos os dias. Por exemplo, muitos jovens solteiros são tentados a contrair um matrimônio fora do padrão divino. Não é assim? Muitos fora do padrão. E quando eu digo fora do padrão, não estou falando só em julgo desigual, não. É tudo aquilo que está em desacordo ao padrão do Senhor. Porque julgam que a sua provisão humana satisfará plenamente e não terá consequências. Errados. Estão errados, sucumbirão a isto. E verão o triste efeito desta reprovação. Muitos são tentados a enriquecer, a querer a glória deste mundo, e tomam caminhos contrários à vontade do Senhor. Foi assim com o primeiro Adão, Satanás tentou assim com o segundo Adão, e o faz ainda com o seu povo hoje. Então não desconsidere, filho. Ainda hoje nós somos tentados. E quando não é o próprio Satanás, os seus emissários. Agora lembre do que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. O seu coração é o centro disto. Lembre que onde está o seu coração, ou o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lembre-se que é do coração que procedem as fontes da vida. Olhe para o seu coração. Avalie o que está nele. E direcione-o. Como ouvimos a oração agora há pouco do diácono Felipe. Peça a Deus que incline o seu coração à obediência a Ele. E não a qualquer tipo de princípio, estratégia ou procedimento contrário à vontade do Pai. Nós também somos tentados, irmãos. E precisamos lembrar destas coisas. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que quando somos tentados, nos dá o quê? O escape. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, tendo falado acerca de vários exemplos na história do povo de Israel, de momentos em que o povo foi tentado e sucumbiu à tentação. Você pode ler depois aí todo o capítulo 10, a partir do verso 1, mas eu quero que você considere comigo o verso de número 12, a partir dele. 1 Coríntios 10, 12. Olha só o que é dito. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não. O que seria cair? Ceder às tentações. E uma vez que a tentação ocorre, o pecado é consumado e a queda. Então, cuidado para que você não caia, não ceda à tentação. Alguém diria assim, mas pastor, é muito difícil. Eu vou dizer, não é muito, não é extremamente difícil. Mas há uma coisa que nós precisamos lembrar, e guardar, e usar. O que é? Verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, do seu coração procede. Cada um é tentado por sua própria cobiça. É nesse sentido que ele está falando. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais o quê?
além das vossas forças. Que força eu tenho? A que Deus me dá. A que temos nele. Para resistirmos a isto. E ele diz mais, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Meus irmãos, nós temos a garantia em Deus fiel, que podemos resistir ao maligno, e ele fugirá de nós, mas que nós podemos fugir das tentações, pela graça de Deus, que sempre nos dá o quê? O escape. Então, não desconsidere o fato de que você é tentado, em várias áreas, e precisa estar atento a isso, e confiando no Senhor. A segunda coisa que eu queria que você lembrasse, é que para aqueles que são tentados à semelhança do nosso Rei, Deus nos dá também as armas para vencermos as tentações. Qual foi a arma que o Senhor Deus deu aqui, que utilizou? A palavra. Mas se você ler Efésios 6, a partir do 10, você vai ver lá a ordenação para que nos revistamos da armadura. A armadura do crente. Capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade, o evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse revestimento faz com que nós estejamos, então, preparados para esta luta. No texto específico, Mateus 4, Cristo está resistindo ao maligno com a palavra, e veja que ele atenta contra o Senhor Jesus Cristo também com a palavra, distorcendo a compreensão dela, subtraindo porções. Assim acontece ainda hoje. Mas como nós resistimos? Usando as armas que Deus nos deu. Aí eu fico a pensar, e eu não estou sozinho nisso, muitos pensaram desta forma: como é que nós resistiremos ao maligno se estamos distantes do Senhor e da sua palavra? Como que você vai poder resistir às tentações? Argumentando para si mesmo que aquele caminho proposto, aquilo que é posto diante dos seus olhos, não é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é outra, se você não tem a habitação rica da palavra de Deus em você. Como que você vai conseguir isto? Então, fica constatado que na maioria das vezes em que a gente vê irmãos e irmãs, queridos do Senhor, sucumbindo às tentações, você vai notar que lá no âmago está uma fraqueza espiritual no que diz respeito ao conhecimento da palavra e à prática dela. Satanás, audacioso, tentou ao Senhor da palavra com a própria palavra. Você acha que ele fará diferente conosco? Não, irmãos. Não fará e nem está fazendo. Ele está usando a própria palavra para o nosso mal. E você só tem uma forma de vencê-lo em Cristo, usando as armas do Senhor. Não há outra. Então, eu pergunto a você, se Satanás estivesse aqui diante de você, lhe tentando com a palavra, você teria condições de responder a ele com a palavra? Eu fico considerando, meu Deus, como é que a gente pode vir todos os domingos para a igreja, sentar, ouvir, e passar uma semana sem tocar na Bíblia, sem ler, sem meditar nela? Eu digo, Senhor, só a tua misericórdia mesmo, na tua intercessão, porque se dependesse de nós, todos os dias nós estaríamos caídos. Todos os dias. Há uma negligência nesse sentido. E a igreja precisa ser exortada e ao mesmo tempo encorajada a abandonar o caminho de negligência para com a palavra de Deus e buscar o conhecimento da palavra. Para se fortalecer no Senhor. E resistir ao maligno, ficando forte em meio às tentações. Leia a palavra, meu filho. Medite nela de dia e de noite, para que você possa ser bem-sucedido no que realizar.
A terceira coisa que eu queria que você pensasse comigo diz respeito, irmãos, à vitória do Senhor Jesus. O pai disse: eu tenho prazer neste filho, nele tenho todo o meu prazer. E ele foi posto nesta tentação para, então, como eu disse, ser o paradigma da vitória do Senhor Jesus, este referencial. E isso é importante para mim e para você hoje. Porque é possível que você esteja aí sofrendo, angustiado, sendo tentado por todos os lados, talvez até já tenha sucumbido a isto. Mas eu quero que você traga na memória a lembrança desta grande verdade, que o nosso Deus, Ele é vitorioso. Ele venceu o maligno, Ele venceu as tentações, Ele venceu a morte. E Ele é apto para nos salvar, como Ele foi designado a fazer. Lembre disso. Então, por mais terrível que seja a sua situação, a sua condição, onde você olha para si mesmo e diz: eu não tenho mais condição nenhuma. E graças a Deus por reconhecer isto. Volte-se para Cristo. Busque ao Senhor Jesus Cristo. Dependa dEle. Clame por Ele. Porque somente nele você será vencedor. E Ele nos garante isto, em sua palavra e por meio da sua obra. Você, em Cristo, é vencedor. Finalmente, quando nós olhamos para a tentação do Senhor Jesus Cristo e vemos a sua vitória, eu queria que você contemplasse, na medida apropriada, guardadas as devidas proporções, o que espera você, estando em Jesus Cristo. Quando Cristo foi tentado e venceu a tentação, o diabo o deixou, e eis que vieram o quê? Os anjos e o serviram. Então, depois da prova, a bonança. Depois da dificuldade, o alívio. Meu irmão, assim será conosco. Nós passaremos por tudo isto. Temos visto isso, inclusive, pela manhã. Tribulação, alguns até passarão pela grande tribulação. Serão tentados de todas as formas, todos nós seremos. Mas, queridos, há a garantia da vitória e da bênção que nos aguarda em Cristo após a consumação de todas as coisas. Então eu queria que você guerreasse, não com a dúvida do que vai acontecer, mas com a certeza daquilo que Deus em Cristo já nos garante. Os louros da vitória. O apóstolo Paulo, já bem velhinho, perto de morrer, 2 Timóteo, capítulo de número 3, por favor, veja comigo. Tendo guerreado, certamente sofreu grandes tentações. Ele olhou para o final de todas as coisas e disse, capítulo 4, digo 2 Timóteo, verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Muitas tentações. Aí ele diz, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se o texto parasse aqui, o que restou para ele? Mas o texto não para aqui. Olha a esperança dele. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam o quê? A sua vinda. Nós temos a garantia, irmãos, da vitória. E temos a garantia das bênçãos decorrentes da vitória do Senhor Jesus Cristo. Então, a semelhança dele, que foi tentado e tendo sido aprovado, foi servido, também nós experimentaremos esta bonança, guardadas as proporções, de uma vida de grande prazer na presença do Senhor por toda a eternidade, quando esta fase da nossa vida for concluída
e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei vitorioso, retornar para buscar o seu povo. Até lá, que Deus os guarde, que nos livre do mal, que nos sustente diuturnamente, para que, firmados nele, usando as armas que ele nos dá, possamos fugir da aparência do mal, fugir das tentações, resistir ao maligno para que ele fuja de nós, e sempre na dependência do Senhor. Você tem em Cristo toda a provisão necessária para vencer o maligno. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Querido Deus, graças te rendemos porque o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e é realmente o único capacitado para fazê-lo. Ele deu provas disso e uma delas está aqui, na vitória sobre as tentações. Este foi um exemplo de todas as outras que ele experimentou quando aqui esteve habitando encarnado. Um exemplo de que ele é vitorioso e nele também o somos. Pedimos a Deus que no nosso dia a dia, em que somos expostos a essas tentações, o Senhor nos ajude a que velemos pelo nosso próprio coração, sempre na dependência do Senhor, usando os meios que o Senhor mesmo disponibilizou, a fim de que guerreemos, Senhor, como bons soldados de Cristo Jesus. Que possamos auxiliar-nos mutuamente nisto, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, para que todos cheguemos firmes naquele glorioso dia, e isto também na dependência do Senhor. Recebe a honra e a glória ao Senhor. Nós rogamos em Cristo e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.